compartilha aí no grupo para mim, Maria Gil. Dá no meu Facebook. Pode entrar para mim. Eu vou colocar aqui só para eu ficar acompanhando. Só que eu posso não, abre a porta, tá? Não, abre a porta, tá? Só para desesperar. Deixa eu tirar o som aqui. É encostado, é. Olá. Oi, tudo bem, filho? Aí. Tá, eu já te não te jogando. Não, vê se ficou bom. Pô, Henrique, mas tá bom, é isso eu. Ele sabe fazer isso, né? Mostrando que você pediu. Isso mesmo. É isso? É um tintezinho. Ah, beleza. Foi quanto? 285 tá nota aí dentro. Então, deixa eu dar aqui. Tem pressa não, pode te depois. Vou. Sabe compartilhar no Facebook, não sabe? Como é que é? Sabe compartilhar no Facebook para algum lugar? Não. Isso, tá certo. Compartilhar no Facebook. Eu não tenho Facebook. Eu te devo, sempre não tenho uma. A não ser que você me troque teste. Eu sempre troco teste. Eu tenho WhatsApp. Facebook, você tem Facebook? Não. Deixa eu guardar isso aqui. A aula já começou, eu estou aqui nessa Operação comercial. operação comercial. E eu vou só gravar. Pessoal, boa noite. A gente está aqui nessa operação comercial. É que, como eu falei, até disse que eu não podia me responsabilizar de fazer o funcionar exatamente por isso, não tem estrutura, né? Eu como internet, que eu sou nota zero, e cada vez que o pessoal que tem produção aí, sou péssimo na parte estrutural, então a gente só faz a transmissão aqui os alunos, né? Os alunos que não vêm tem como acompanhar a aula, né? Algumas coisinhas aqui, vai até abrir as aulas últimas. A gente está terminando aí, vai ter a confraternização. E porque também tem muitas correlações. Na segunda-feira eu vou falar sobre fetiche, estranhamento, reificação, coisificação. Não é hoje que você ia falar? Eu fui em algum lugar que não é hoje. Por isso que eu estou aqui. Na aula de segunda-feira, essa é a aula da turma de capital. Eu Combinei, eu abri a aula. Mas eu sei que você fosse dar isso na Não. Eu li em algum lugar que era hoje. Não, você deu no post e você não viu a separação. Hoje o capital, segunda-feira, fetiche, alienação, estranhamento, reificação. Mas aí tem muito a ver, né? Os assuntos são muito correlatos. Eu estava, inclusive, lendo hoje o Mesaroz. Eu vou até trazer na segunda, eu ia trazer hoje que não trazer. Vou trazer o Mesaroz. Estou lendo muito o Mesaroz, até sugiro para vocês. Eu vi que vocês, lá no Amigo Oculto, fizeram uma sugestão de comprar o livro do Conder. É um bom livro, que é a alienação, não é isso? Mas, Do Leandro Conder? vocês puseram lá. Tem. Alguns puseram lá. Eu sou um. E eu sugeriria para vocês, além do Leandro Conder, eu estou lendo, que não tinha lido esse livro do Mesaroz, não. Eu estou lendo com atenção a teoria da alienação em Marx. Deles, eu acho. Chivan Mesaroz, fácil de comprar, fácil de achar. E bem interessante. Teoria da alienação. Em Marx. Bem interessante. Inclusive, eu reli esse. Por quando eu já tinha lido, eu reli para a aula, relendo os manuscritos econômicos filosóficos, relendo a Sagrada Família. Mas eu estou pegando esses livros do Mesaroz, né, que ajudam muito, Ideologia e Consciência Social. Eu tenho o poder da ideologia. Leia. Eu tenho? Leia. Mas eu falei isso porque, assim, o que é alienação, ele traz, inclusive, um caminho histórico da alienação. Entendeu? Você sabe que a alienação é, antes de tudo, a alienação religiosa, não no sentido que a gente dá hoje, ateisticamente, com relação à religião, né? Que a religião é uma alienação. A alienação é uma palavra usada para dizer que o ser está alienado de Deus. Isso. Então você precisa da religião, a religação com o divino. Então, quando você está alienado de Deus,
Você precisa, houve uma laicização do termo, uma transformação em outra coisa. É uma outra acepção. Uma outra acepção, né? Roberto, como é que é o nome do autor que você Istvan Meszaros. Istvan Meszaros. M-E-S-Z-A-R-O-S. Istvan Meszaros. Morreu no retrasado? Retrasado. Retrasado. Ele Era o mais. Qual é a nacionalidade dele? Ele é húngaro. É. Era, na minha opinião, na opinião de muitos, o mais importante marxista vivo. É. Na minha opinião, na opinião de muitos, ele era o mais importante. Na opinião de muitos, não só a minha. Ah, o Roberto, você não falou, não. Na opinião de muitos, ele era o mais importante marxista vivo. Morreu com que idade? É fácil. O tio Google sabe tudo. Eu não sei. Mas, por que é importante? Porque ele vocês devem ter visto que eu tenho cuidado de dar aula de Marx, não começando pelo manifesto. O que você falou para ele? Ele não começa pelo manifesto. Eu nunca começo pelo manifesto do Partido Comunista. Nunca começo. Nunca começo. Em geral, tem um livro também do Ponder muito importante que como é que é mesmo? A Derrota da Dialética, que ele explica um pouco os problemas da teoria marxista no Brasil. Primeiro porque assim, a derrota da dialética. A derrota, Leandro Ponder. Ah, sim. Que é bem interessante porque ele explica algumas coisas aqui do marxismo, até da herança marxista que a gente vê no dia a dia, que é como é que chega o marxismo no Brasil. Isso não quer dizer que a gente não faz da importância do movimento comunista, do Partido Comunista, das lutas dos comunistas no Brasil, da heroicidade, inclusive, dos membros do partido naquela época. Mas a teoria marxista já chega no Brasil, Obrigada. entre aspas, vulgarizada. Sim. Né? Primeiro, por exemplo, a ideologia alemã, ela só vai ser publicada, eu acho que sim, na década de 30. O Lenin não leu na ideologia alemã. Os manuscritos econômicos filosóficos vão ser publicados em 1939. Lenin não leu os manuscritos econômicos filosóficos. Boa parte dos cadernos filosóficos do Lenin também são publicados pós-morte. O próprio estudo do Lenin da dialética. Então a dialética ficou relegada a segundo plano no estudo do marxismo no Brasil. E mesmo a dialética, que era uma dialética que se resumia a contradição, tese, antítese e síntese, sem explicar muito o que seria isso. Então, uma dialética meio capenga. Então, o marxismo virou ou uma nova tomada de poder, existe uma nova tomada de poder marxista, muito ligada à ideia de um socialismo estatal, sem discutir, inclusive, porque a diferença entre propriedade estatal e propriedade social, acho que é uma diferença importante. Você lembra do que eu falei aqui sobre a China? E também, ou era economia política só. Se reduzia a um determinismo econômico. O marxismo era uma economia política, ponto. E aí reduz, inclusive, Marx, porque o Marx ele vai fazer aqui, o subtítulo do Capital é Crítica à Economia Política. Né? Que a economia política fica hipostasiada, ela vira, né, em si uma teoria que é válida para sempre. Que a economia capitalista, a economia, você vai olhar para a antiguidade, aí já estão os germes da economia capitalista. E o Marx no Capital vai dizer exatamente o contrário, vai dizer não, existe um processo histórico que leva ao capitalismo, poderia ter levado a outra coisa, mas levou ao capitalismo, né? E nem sempre houve capitalismo. Ele vai datar o capitalismo, vai explicar quando ele surge, como ele surge, vai mostrar as diferenças entre o capitalismo e os outros modos de produção. Né? Então, o capitalismo não é uma coisa que existe para sempre, nem é um produto que se determina a partir de uma lógica racional. Né? A teoria capitalista advém de uma estrutura histórica. E até esse determinismo racional capitalista é uma ideologia no sentido de tentar provar que aqueles economistas, na verdade, são ideólogos do capital.
A gente tem que provar que não é uma verdade válida para sempre. Né? O próprio justnaturalismo, a própria ideia de igualdade, a igualdade no capitalismo não é uma igualdade entre comerciantes, é uma igualdade entre produtores, é uma igualdade entre pessoas esvaziadas do sentido humano. Existe uma linguagem subjacente no Capital que quem não leu o Jovem Marx não entende. Ela só vai ver a parte econômica. Ela só vai ver a parte econômica. Você perguntou pelos Mundrice. O interessante de ler os Mundrice é que talvez os Mundrice sejam mais filosóficos, tenham mais texto do Jovem Marx, tenha mais texto teórico, filosófico que o Capital. O Capital é mais seco. É uma coisa mais enxuta. Mais seco em termos de não linguagem em hegeliana. De volume, mas em termos de linguagem. A linguagem hegeliana, essa ideia de processo, né? Porque entender o marxismo como processo. Eu digo uma coisa para vocês, estou nessa cachaça do marxismo há algum tempo. Esse ano sou um professor melhor do que o ano passado, e ano que vem será um professor melhor do que esse ano. O marxismo, ele pede isso, que você vá estudando, entendendo, corrigindo algo que você achava que era, e de repente você vai descobrir que não é bem assim. Você vai descobrindo nuances, vai descobrindo, né? Porque esse livro A Derrota da Dialética, ele é importante por conta disso, ele mostra que esse certo marxismo vulgar, mecanicista, foi o marxismo difundido no Brasil. É o marxismo dos partidos. PCB, PCdoB, marxismo de manual, marxismo que você aprende em um ano, você não precisa aprender mais. Você já fica com aquilo. Você repetir. Você não precisa evoluir, mas repetir, evoluir. Evoluir, tentar entender como é que esse. Sim, e aí quando você tem, por exemplo, você tem um modelo, né, marxista de modelo esquemático. Quando o modelo rompe, quando o modelo acaba, quando o modelo é extinto, por exemplo, quando você tem o debater da União Soviética, aí você fica perdido igual cachorro que caiu do caminhão de mudança. O modelo ruiu, então, por isso você tem a apostasia, você tem a deserção de crença de tantos comunistas. Você tem aquele modelo esquemático, aquele modelo ruiu, então, meu Deus do céu. Então agora eu sou capitalista. O modelo ruiu. Porque não pode ser constante, porque Marx tem que ter um movimento. Um método. Isso que você falou agora me lembrou um amigo meu que foi do MR8 e que pesquisador, né, da Universidade de Brasília, e que ele foi fazer um trabalho, um negócio de psicologia do trabalho. Então ele foi por encomenda de Cuba, do tempo da universidade, fazer um trabalho lá em Havana. E percorreu várias províncias, fez o trabalho dele, e ele, isso já foi anos 80, e aí nessa conversa, eu tinha dito que eu estava para ir a Cuba naquele momento dessa conversa, e aí ele disse que o que ele identificou no trabalho dele não dava para apresentar porque tinha muita coisa contra a Revolução. E ele teoricamente criticaria a Revolução como fracasso, como tipo assim. E que ele então, entre aspas, ele se sentia vigiado. E aí, a partir daí, ele disse que ele deixou de ser comunista. Ele disse, só por isso, não. Então, você era comunista e aí você deixou de falar isso. Então, isso me lembrou isso que você falou. Eu era um cara que era, de repente... Modelo, esquema. Exatamente. Inclusive, não é nem o Marx falar isso, é o Sartre que fala isso. Estou pensando em fazer um curso, inclusive, de cada minuto, mas não consigo tempo, né? Janeiro não dá para fazer o curso de férias que eu pretendia fazer, porque não tenho onde dar. Isso. E vai discutir exatamente isso. Uma coisa que eu aprendi em Sartre. O Sartre fala o seguinte, o pesquisador preguiçoso. E o que é a dialética de verdade? A dialética de verdade é outra coisa. Eu tenho um problema. A dialética fala que o ser humano é objeto do objeto. Marx é muito complexo. Você para entender um objeto, você tem que penetrar esse objeto. Mas a identidade absoluta entre ser e objeto só existe em Deus. Você é materialista. Esse é o ser humano. O ser humano é sempre um processo. Então você é objeto do estudo que você está fazendo. A relação sujeito-objeto
ela é invertida. Você penetra naquele estudo e você faz parte daquele estudo. Né? Você é um dado daquele estudo, vamos dizer assim. Você está numa relação conflituosa, é uma relação. Você está entrando, saindo da aparência e entrando na essência. A dialética preguiçosa, ela vai fazer uma pesquisa e ela tem que provar aquilo que ela queria privilegiar antes. Queria não era, não pode. Né? Sim, exatamente, isso não é dialética. Então, se eu já tenho certeza que é uma coisa, o que eu vou fazer com a pesquisa? Vou pegar todos os dados Que veio a dar fundamento a essa coisa, essa certeza, né? eu vou manter Isso. e todos os dados que põem em dúvida aquilo, eu refuto. Isso. Refuto não, pior, eu excluo. Então eu apresento um modelo. Isso não é dialética. E essa é a dialética vulgar, esse é o marxismo vulgar, que o Gonder está detonando, que o Sartre está detonando, que o Mesaroche está detonando, que fala que é a preguiça de pensar. Então, assim, você pega um problema, você tem um modelo. Se esse problema não se adequa a seu modelo, você simplesmente fala que o problema, se a realidade não se adequa a seu método, o problema é da realidade, não é do seu método. Isso não é dialética. As pessoas aprenderam que dialética é isso. Por isso eu busco de modelo. Vou dar um exemplo. União Soviética, China e Albânia. Lógico que eu estou fazendo uma coisa muito pobre, que é reduzir a batalha PCB a PCdoB a isso. Não é. Tem uma série de questões internas, tem uma série de problemas de disputa, de direção. Né? O que eu estou falando é uma outra coisa. Eu não sou historiador do PCB e do PCdoB para procurar todos os problemas internos, as disputas que levaram às cisões. Mas, efetivamente, a discussão se dá em cima de um modelo. Então, quando o grupo do Arruda, o João Amazonas, perde a direção do partido, né, eles vão buscar um outro modelo que é a China. Quando a China, naquele momento que os herdeiros de Mao perdem a mão do partido, quando Mao morre, na verdade é uma disputa interna, o pessoal do Mao perde a disputa. A viúva do Mao, o pessoal da Guarda Vermelha perde a disputa. Quando a China, que passou a ser um modelo, falaram, não, a União Soviética se burocratizou, está virando capitalismo de Estado, viva a China e o comunismo agrário. Aí quando a China opta pelo modelo pragmático, eles não, a China não serve mais, agora o nosso modelo, sempre o modelo esquemático é a Albânia. Se você pensa em perspectiva, a Albânia só existiu por causa da União Soviética. Que merda é esta? Seu modelo socialista se é a Albânia. A Albânia era um subúrbio do sistema socialista. Por mais que eu dissesse que não queria nada com a União Soviética, só existia, só sobrevivia por causa da União Soviética. Tanto que a União Soviética até a Albânia era no dia seguinte. Esse é o pensamento marxista preguiçoso, eu preciso de um modelo. É uma história, vamos discutir a China. A China é socialista e acabou. Quem fala que a China não é socialista é contra-revolucionário. Esse é o marxismo preguiçoso. Isso é um modelo que tem que ter. A China é uma coisa muito complexa, eu entendo muito pouco de China. Você sempre bate nisso. Eu entendo muito pouco de China, mas muita gente está aí falando um monte de merda, eu não entendo muito pouco de China. Só que se eu vou pegar da teoria sobre propriedade estatal, propriedade social, né? Socialização dos meios de produção, dissolução do Estado, participação direta das pessoas na vida política como o leitmotiv do socialismo, está muito longe de ser socialismo. Uma discussão a ser feita. Não preliminarmente, você diz que a China não é comunista, então você é contra-revolucionário. Aí, camarada, você não está mais na século do obreirismo. Então, o método dialético é um método que você penetra no objeto, vai pegar a realidade concreta em cada elemento, não puramente o empirismo, vai abstrair isso, é abstrato, é concreto, mas é abstrato, é realidade concreta. Você tem que fazer uma abstração e uma síntese em cima da realidade. Isso é a dialética. Os dados não estão dados preliminarmente. Se eu quiser, por exemplo, depois fazer um livro sobre a China, eu vou ter que pegar muita coisa para falar, a China é socialista, não é socialista, caminho do socialismo. Não é essa coisa basmática, viu, o Bolsonaro foi na China comunista e disse que a China é capitalista. Isso é muito mais complexo. Mesmo que comunista não é. E quando for comunista não vai ser mais Estado.
Né? Ah, é comunista porque tem partido comunista. Então você não leu teoria de nada. Vai ler teoria. Então, o marxismo é uma coisa muito mais complexa do que isso. Eu adoro o exemplo que dá o Sartre. Eu não sei se foi 56 ou 68, que os dois têm intervenção na União Soviética. Não sei se foi Tchecoslováquia ou se foi Hungria. Que é o seguinte, né? Você tinha aquela famosa cisão, stalinistas e trotskistas. E aí tem a invasão da União Soviética, acho que na Tchecoslováquia, não importa, posso estar errando, pode ter sido na Hungria. No dia seguinte, os stalinistas diziam, não estou dizendo que não tinha dedo da CIA naquilo, não estou dizendo isso, mas sem ter nenhum dado, já diziam que aquilo era um movimento contra-revolucionário, apoiado pela CIA, todos que estavam ali eram direitosos a serviço dos Estados Unidos, e os trotskistas estavam dizendo que era um levante popular contra o capitalismo de Estado soviético. E o que o Sartre fala é o seguinte: nenhum dos dois grupos sabia de nada. Estavam afirmando, na verdade, petição de princípio das coisas em que acreditavam. Não estavam fazendo nada de nada. Não tinham dado nenhum. Estavam fazendo petição de princípio daquilo que eles pensavam. É óbvio que tudo que aconteceu no leste europeu sempre houve o dedo dos Estados Unidos. Mas é óbvio também que havia uma série de movimentos autóctones por uma série de descontentamentos. Os processos de fechamento, de democratização. Aí você já, antes de você tentar entender o que está acontecendo, você já, para o movimento de solidariedade, eu tenho um amigo que foi exilado na Polônia. Ele fala de solidariedade, parecia o PT. Tinha da extrema esquerda a direita liberal dentro da solidariedade. No final virou liberal mesmo. Mas dentro do movimento de solidariedade, todo mundo estava descontente com o Polop, não era Polop, sei lá, Partido Operário da Polônia, coisa assim. Estava todo dentro do solidariedade. Então, uma opção infinita. Então, não dá para simplificar e falar que solidariedade é só um movimento contra a revolução. Não teria aquela popularidade, aquela dimensão, se o fosse. Foi usado? Claro que foi usado. Teve apoio americano? Teve o da CIA? Teve. Mas não era só isso. Pois é, esse reducionismo é que dificulta você fazer o diagnóstico. Sim, e daí não é marxismo. Pois é. Reducionismo não é, marxismo não é reducionismo. Não é você previamente, porque assim, qual é o raciocínio diante da China? A China é contra os Estados Unidos. O amigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso é verdade? Não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Cuidado. Hoje em dia a extrema-direita, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso é reducionismo. Porque, por exemplo, a extrema-direita hoje é inimiga da Globo. A extrema-direita, eu já disse um monte de texto dos camaradas, você é fascista, camarada? Que bate na Globo porque tem beijo gay, bate na Globo porque tem apresentadora negra. Não é, quem é meu aliado, não é por conta da luta, é pelo que está lutando. O motivo da luta me te faz meu aliado ou não. Aliado. Então tem que ter cuidado com esse inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Porque, por exemplo, você não faz aquelas alianças absurdas. Vocês sabem que eu esqueço o nome, sem ser emir. A autoridade máxima muçulmana em Israel, em Jerusalém, durante a Segunda Guerra Mundial, foi aliado dos nazistas. Isso é fato. História com o negócio? A autoridade máxima em Jerusalém, Jerusalém não era judia. Certo. A autoridade máxima muçulmana em Jerusalém se aliou aos nazistas. Ah, se aliou, isso aí que eu não entendi. Vários movimentos muçulmanos, panárabes, se aliaram aos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Não é porque eles eram nazistas. Porque a mentalidade era: se é inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Mas é mesmo? Né? Não dá para fazer revisionismo histórico dizer que não foi. Foi mesmo. Então tem que ter cuidado com esse pensamento de inimigo do meu inimigo é meu amigo, que você pode apoiar defendendo o indefensável. Muita gente transformando Saddam Hussein em sucessor do Lenin porque os Estados Unidos invadiram o Iraque. Você pode ser contra a invasão do Iraque e falar: olha, esse cara
não é flor que se cheia. Esse cara aí mata comunista. Esse cara aqui, esse cara ali faz genocídio contra tudo. Mas é claro que os Estados Unidos não está ali para levar a justiça, a democracia e a liberdade. Mas tem que ter cuidado com esse reducionismo, que isso não é marxismo. Não é, marxismo não é isso. A primeira coisa, assim, se eu for servir para alguma coisa, serve para dizer marxismo não é isso. Não é essa religião, não é essa preguiça de pensar, não é essa coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, que levou algumas pessoas a cometer erros graves, né? Eu vou de novo botar no capital, mas só para lembrar, cuidado com isso. Tem uma teoria aí, que é quase a teoria dos jogos, que é a teoria dos players, né? Dos players internacionais, então as pessoas estão começando a tomar posições políticas à esquerda de acordo com os players. Ah, a Rússia, tem gente que acha que Putin é comunista. Tem gente que defende Putin assim como herdeiro, não é. Aí eu lembro que aí eu cobro algumas contas. Eu lembro que quando eu fiz até um artigo que foi para o cafezinho sobre a eleição nos Estados Unidos, que era os democratas e os republicanos. Eu sei que os democratas não são lindos, não são fofinhos, não são nada disso, né? Mas internamente eles representavam uma oposição pelo menos ao fascismo. E se tem uma coisa que a gente não pode apoiar nunca é o fascismo. Claramente o Trump é um fascista. E tem gente da esquerda defendendo o Trump que dizia, não é com essa cara, não, porque é verdade. Inclusive o Rui da Costa do PCO, dizendo que os republicanos eram melhores que a América Latina que os democratas. E que, como o Trump seria pior na política externa que os democratas, então seria melhor que a Rússia, seria melhor que a China, porque era um mundo quase à beira de uma guerra nuclear, e dando força para os movimentos nazifascistas, neofascistas, neonazistas em todo mundo. Eu escrevi um artigo e falei, olha, eu acho que vocês entenderam errado o Marx, porque tudo que eu li do Trotsky, tudo que eu li do Stalin, já que quer falar dos dois, eu falo dos dois, tudo que eu li de tudo Gramsci, é que a primeira coisa que o marxista tem que fazer é combater o fascismo. O Muniz Bandeira, inclusive, chegou a escrever artigos equivocados sobre isso, mas antes de morrer ele fez minha culpa. Falou, olha, falei merda, o Muniz Bandeira. O Muniz, ele fez autocrítica, ele falou, não, olha, fiz cagada. Eu lembro de apanhar na internet gente dizendo que ia fazer um reducionismo, dizendo que eu estava defendendo os democratas. Eu falei, não estou defendendo os democratas. Estou dizendo que efetivamente o crescimento do nazifascismo em qualquer canto do universo é um perigo para a gente. Então o marxismo não é esse reducionismo. Não é essa coisa, esse negócio de players. Não é. Você tem que ver todos os dados. O dado do crescimento do fascismo é um dado que não dá para menosprezar. Não dá para aquele discurso nazifascista do Trump é um discurso fascista. Isso quer dizer com coragem. Trump é um discurso fascista. Sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. Então, efetivamente, um fascista tomar o poder no principal país do mundo vai ajudar o discurso fascista no mundo todo. Né? Ajuda a disseminar. Isso não é algo a ser considerado na análise, é algo a ser desprezado, reduz a coisa somente a estados, players, como se fosse aquele joguinho, war. Não tem os movimentos internos, não tem os problemas internos, entendeu? Como se os Estados Unidos também não tivessem povo, o povo americano também não sofresse, não tivessem imigrados. Então, o marxismo não é isso. O marxismo não é uma coisa preguiçosa. O problema do marxismo é que ele causa desespero. Quanto mais você lê, mais você tem que ler. Isso é uma coisa desesperadora. Você lê e fala, poxa, eu achei que sabia pra cacete. Agora vou ter que ler mais um pouquinho. Aí você lê mais um pouquinho e fala, putz, estou sabendo ainda menos, vou ter que ler mais um pouquinho. Achei que tinha entendido dialético, agora vou ler mais um pouco. É assim, mas é assim. Né? Por exemplo, para mim, do Tades foi um desvelamento. Ontologia do ser social, somente depois da guerra do muro de Berlim, né, porque isso tem muito a ver com a queda. Você tem esse marxismo, que é o marxismo oficial, que é o marxismo preguiçoso. Não estou dizendo que o movimento comunista internacional não foi importante. Eu não renego a importância da União Soviética, eu não renego a importância da vitória sobre o nazifascismo, eu não renego a importância das conquistas
sociais e econômicos que a classe operária teve, graças à União Soviética. Isso é histórico. É relegar somente a questão intelectual e teórica à luta dos trabalhadores. Não é nada disso. Mas havia um marxismo preguiçoso que era disseminado. Por exemplo, o obreirismo é fruto disso. O que era o obreirismo? Tudo que fosse dos intelectuais era ruim. Porque intelectual era de origem pequena burguesa, ou de origem burguesa. Então, tudo que viesse do intelectual não era legal. Isso levou... do proletário eram legais. Sim, isso levou à expulsão de vários intelectuais em vários partidos do mundo. Isso levou, por exemplo, a relegar o surrealismo, foi feito por comunistas. Os caras foram expulsos praticamente do movimento comunista, Breton e Quejão. O Salvador Dalí não era. O Salvador Dalí não foi fundador do movimento. Mas ele foi um dos Mas, expoentes. não. Pelo menos aqui no Brasil, ele teve um grande destaque. Sim, mas ele não foi o Nem criador. quase não falaram do Miró, da fazenda do Tudo bem, Miró. mas ele não foi um dos Quase criadores. não falaram de um belga maravilhoso, agora esqueci o nome. Mas não é essa questão, Marilis. Eu estou falando outra coisa. Eu estou discutindo o surrealismo. Por exemplo, o surrealismo foi criado como um movimento comunista. Subversão da arte. Tanto que foi renegado pelos nazistas. Toda a arte moderna, considerada degenerada. Peraí, repete que eu não prestei atenção. O que você falou de surrealismo? Repete O que surrealismo foi criado como um movimento estético comunista, subversivo. O Dalí que aderiu depois. Só que, numa União Soviética com um modelo estático, inclusive de arte, o modelo de arte da União Soviética era estático, era realismo soviético. Não foi só o Breton que teve problema com o estaticismo. Não, como é que você vê? Não é estatismo, coisa estática. Isso. Qual a estática? sim. Qual a estática estética da União Soviética? Até o Jorge Amado teve problema. Até o Jorge Amado teve, embora fosse um stalinista assumido. Quando ele começa a fazer realismo fantástico, opa! Realismo fantástico na América Latina sempre foi muito mal visto pelo movimento comunista. Todos, o Gabriel Garcia Marques, que era comunista, Vargas Llosa, que depois foi para a direita, todo mundo que fazia realismo fantástico achou que é isso? Isso é burguês. Até porque desde a sua fundação, o realismo fantástico, certo, que tem todo um namoro aí com o surrealismo, tem Freud. E o Freud sempre foi condenado pelo movimento comunista. Sempre foi condenado pelo movimento comunista. Então, essas... Ele não Hã? era comunista. Por que ele foi condenado? Porque ele não era comunista? Mais do que isso, aí tem duas questões aí. Existe um livro dele chamado Materialismo e Empiricismo, porque assim, ele sem dúvida nenhuma, o maior teórico do comunismo. Não vai ter outra coisa, tipo Zico no Flamengo, não vai ter outro igual. Mas não quer dizer que o Lenin sabia de tudo. O Freud falando sobre o comunismo só fala merda. E o Lenin falando sobre a psicanálise só fala merda. E eu não sou mais do Lenin, nunca vou ser. Eu sou um Zé Ninguém na teoria. Mas eu tenho mínimo de leitura para dizer, o Lenin, quando fala do Freud, está falando bobagem. E o Freud, quando fala de comunismo, aquele livro, O Futuro de uma Ilusão, e qual é a grande questão do Freud? Ele iguala o egoísmo a uma natureza humana. Se existe uma natureza humana eterna, ele está indo para o misticismo. Ele que é tão ateu volta para o misticismo. Existe uma natureza humana dada para sempre. E a direita pega até hoje essa natureza. Pega até hoje essa natureza humana e... Exatamente. Então, esse é o grande erro do Freud. Que o Lenin ataca de maneira correta. Só que ele renega toda a psicanálise. Exatamente. E dessa frase do Lenin, o movimento comunista internacional renega toda a psicanálise até hoje, tirando o Estado de Frankfurt. Mas até o Cuba até hoje tem problema com psicanálise. Psicanálise não entra por causa desse embate. Mas se você olhar o marxismo como um método, você fala, não, essa bobagem que o Freud falou a gente apaga, assim como a bobagem que ele falou sobre homossexualidade, ele está engatinhando, ele está fundando uma nova ciência. Vai cometer um cacete. Claro, mas não é isso que... O
Gramsci fala uma coisa muito importante. Se você derrotar uma teoria, você tem que atacar os pontos fracos dela. Os pontos fortes, eu adoro Os isso. pontos fortes. É isso aí. Você sabe que em Cuba foi organizado por atendido como psicanalista. Mas tu é muito bem visto na psicanálise, não. Porque eu não tinha essa noção, né? Mas eu, quando tiver com ela de novo, eu vou levantar essa Pode questão. levantar. Interessante. Talvez hoje isso esteja Mais doído, né? mais doído. É. Tem uma música da Taiguara, já está morto o Dr. Freud, já está morto sua ciência. E era uma coisa assim meio do povo, não, o Freud era pequeno burguês. Sim. E aí, mas igual ao obreirismo que diz, né? Que porque o único dos teóricos marxistas que realmente era operário era Stalin. Isso. Lenin não é histórico e os grandes. O resto é tudo pequeno burguês. Então, O Gramsci era operário? Gramsci era operário. Sim, senhor. Eu também não sabia. Pra mim era Gramsci só era operário. Foi líder do movimento do levantamento de Turim. Pra mim era só- Ele é um operário que tentou estudar e não conseguiu. Ele se matriculou na universidade foi 2 vezes, tomou palma nas matérias, inclusive. Ele era filho de um funcionário público, se eu não me engano, posso estar equivocado, espero que esteja, acho que para ele chegou a ser até policial. Quem? Era funcionário público, Mas- pai dele. Mas ele era de uma família muito pobre. Ele era operário. De origem operária, né? Grande era operário. Mas um operário, uma cultura muito maior que a do Stalin. Né? São coisas distintas, né? Se você for ver em termos teóricos, por exemplo, qual é a grande questão aí do marxismo? Esse predomínio do stalinismo. Enquanto eu estou falando stalinismo, não estou usando como xingamento. Estou usando como movimento da Terceira Internacional. Uma potência intelectual que você não podia questionar de maneira nenhuma aquela forma rígida de pensar oficial da Terceira Internacional. Qualquer coisa que fosse fora daquilo era revisionismo, era traição, era quinta coluna. Como é que você acaba com a discussão? Chega um cara de alguma coisa. Eu já fui xingado de stalinista no pequeno umas 5.000 vezes. Mais estranho que eu mudei no livro do Stalin. Só porque eu defendo a União Soviética. E falo que sim, para mim o Stalin foi o grande general da Segunda Grande Guerra Mundial. Isso pelo que eu li. Posso estar errado, posso ler amanhã um outro livro que prove que realmente o papel dele na Segunda Guerra foi do nada. Isso é sem contestar. Isso não tem. História, O que eu li, até de biografias que estão falando que o Stalin não prestava. Até a biografia que o Stalin não prestava, isso, aquilo. Aí o cara fala assim, mas, quando começou a guerra, isso é um fato, todos queriam pegar toda a tropa russa e botar na frente contra a Alemanha. Não tomar uma coça, ia destruir o grosso do exército russo, não ia ter reserva para resistir, e aí é duro, porque assim, tinha crenças, inclusive, que era o seguinte, a nossa pátria mãe russa, a terra russa, o inimigo não pode pisar na terra russa. E o Stalin, inclusive, disse que e aí tem a ver com uma autocracia, um poder que era quase que unidimensional, teve uma reunião contra a posição de todos os generais. Maria, que foi isso? Contra a posição de todos os generais. Todos os generais queriam avançar as reservas para enfrentar o inimigo. Ele diz que não. Que vão resistir como coça, vão manter as unidades onde estavam. A Rússia toma uma coça, na Soviética toma uma coça, os alemães vão avançando até quase as portas de Moscou, Leningrado e Stalingrado, eles se trincheiram nas cidades e depois ganham a guerra. Isso tem a ver o que com a teoria? Nada, não estou dizendo que o Stalin é um grande teórico. Mas isso é um fato histórico. Quando fala isso, basta dizer que eu sou stalinista. Só porque ele gostar de uma guerra? Sim, porque existe uma coisa que, na verdade, é positivismo e não é marxismo. Você tem eu escrevi um texto pequenininho que é stalinismo e anti-stalinismo. 2 faces da mesma moeda. Que é o seguinte, ou você diz que Trotsky foi um santo, Stalin um capeta, ou você diz o contrário,
Se você querer não tem nem santo nem capeta, você consegue ser xingado pelos dois lados. E é até engraçado porque assim, o pessoal estava me xingando de stalinista e me puseram um grupo de realmente stalinistas assumidos. E eu durei no grupo 2 dias, eu fui expulso do grupo. Fui banido. Eu falei, gente, Posso perder o lugar? não posso sim, porque marxismo não é isso. Teoricamente, está é muito fraco. Teoricamente, temos teoria. Agora, você não pode apagar O papel que ele cumpriu. Sim, porque você vai falar assim, o Lula teoricamente é muito fraco, alguém discorda? E qual a liderança política que o Brasil tem? Eu acho que o negócio é o seguinte, vocês estão com problemas de entendimento histórico. Né? Então, o marxismo preguiçoso, ele trabalha com essas coisas fechadas, com esses circuitos fechados. É o que eu acho que foi o Mesarosh que falou. Teoria hipostasiada, antropomorfizada. Você precisa já o que é parecido com uma religião. É parecido, é um circuito fechado, que se não te dá resposta, ele tem curto. Porque você cria, por exemplo, que é o futuro da humanidade era socialista e o socialismo era irreversível. Quando cai a União Soviética, e tem um filme muito interessante sobre Cuba nessa época, que Cuba não cai. E aí o teórico cubano fala, olha, então se nós aprendemos a derrota e não é fracasso, é importante, você dizer que é derrota e não é fracasso, de fracasso você nega toda a história da União Soviética. Vocês têm salário mínimo, vocês têm direito trabalhista, vocês têm 13º, vocês têm tudo que a gente tem, é por conta da União Soviética. Se não houvesse ameaça comunista, o movimento trabalhista no mundo inteiro não teria avançado com mal aos outros. Então é uma derrota, não é um fracasso. Aí o Boino fala o seguinte, o que você já aprendeu com a derrota da União Soviética é que sim, o socialismo é irreversível. Porque na teoria, até aquele momento, é inadmissível que o socialismo fosse irreversível. Bom, método. Não, o socialismo é reversível. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui para reverter até com certa facilidade naquele momento. Por que não cai no meio de uma guerra e cai depois sem guerra? E aí o cara que trabalha com a sociedade ele super tinha Stalin. Antes tinha Stalin era um jeito. Não é isso. Não é isso. Você vai ter que estudar a dinâmica. Se você é marxista, vai ter que estudar a dinâmica daquela sociedade para saber o que desagregou para aquele negócio cair. Né? A gente para pensar, por exemplo, dá mais um exemplo de método dialético. Se a gente pensa na ditadura militar no Brasil, pensa no Bolsonaro, no máximo ele seria um torturador e um carcereiro. Ele agora é presidente. Então, que porra de país a gente criou que pode um débil mental ser o presidente? Porque a ditadura militar não aceitaria aquele cara. E não é apologia à ditadura militar. Ele seria um subsecretário do Fleury, que nem no lugar do Fleury ia colocar ele. O Fleury ia falar, não, esse cara é muito maluco, vou botar aqui como meu subsecretário no máximo. O Guedes não seria ministro da Economia da ditadura. Ele foi saído do exército. O Guedes não seria ministro da Economia da ditadura. E um desses ministros retardados seria ministro. Isso não é nenhuma apologia da ditadura. A gente não vai pensar que tipo de sociedade a gente construiu que admite essas coisas que até como natural. Que tipo de subjetivação, porque não é só a questão do fascismo, é a questão da imbecilidade coletiva, a gente vai ter que pensar. E aí não é dar resposta pronta, né? O pessoal já tem a resposta pronta. Né? O que me surpreende é um cara que foi saído do exército. E o próprio exército abraça agora. Não sei se abraçou, não. Não, só pode, né? Ele é só um boi de piranha. Eu acho que foi o testa. Tá lá, né? Tá com Ele por enquanto está cumprindo um papel importante. Não tem medo. Eu acho que é o resultado indesejado. Eles sustentam ele, pô. É o resultado indesejado de uma noite de bebedeira. Vão ter aposentadoria integral, vão ter plano de carreira aposentada. É tudo que eles queriam, pô. É o resultado. Para militares e para a polícia militar e bombeiro. Olha, eu tenho uma teoria que é diferente da teoria de quem acha que queria o Bolsonaro. Eu acho que eles não queriam o Bolsonaro, eles queriam o retorno do PSDB, até o Amoedo. Bolsonaro foi o que restou. Foi o que ficou, exatamente. Foi o que restou, né?
Eles insuflaram tanto o ódio, e aí é fácil tentar entender o sujeito que tem que criar. O ódio à política é um bando de bandido. A Política é onde tem a corrupção. Aquele discurso fascista clássico, né? E aí gerou Bolsonaro. Foram comidos. Bolsonaro, pelo menos eles criaram. Eles criaram uma subjetividade, mas quem é esse cara? Quem é o não político? Não é o Serra. Não é nenhuma coisa. Quem é o não político? É o Bolsonaro. Isso. Quem é a negação da E a política? grande contradição, ele teve 30 anos com isso. Mas não importa, mas ele sempre teve discurso contra a política. O discurso que foi criado, olha, a Deise, que foi minha professora de literatura, foi uma coisa muito importante. Você já viu, e a esquerda compra esse discurso, o discurso do viralatismo brasileiro. De que a gente, por a nossa herança colonial, a nossa gente portuguesa, que o português é burro, e somos uma Argentina. Ainda isso, ainda. Isso. Ué, vira e mexe e o pessoal fala assim, no Chile já estão fazendo isso e no Brasil, e o povo brasileiro, como se fosse uma coisa de DNA. Eu falo, só que no Chile se elegeram a direita. O Bolsonaro foi eleito agora, que não teve que ter um golpe. Na Argentina também. O Uruguai agora, que era o país da esquerda da América Latina, também elegeu. Então para com esse negócio de DNA. É um país continental, é mais difícil você conflagrar, porque senão você, na verdade, está repetindo o discurso da direita. Não, e esses movimentos foram reações, né? Reações que brotou assim. das guerras que eles mesmos fizeram. Claro. Eles Chile, anos depois. anos depois. 3 anos eles começaram. Exatamente. 30 anos. Então, se você faz esse discurso, você, na verdade, acaba ratificando o discurso que eles criam. O povo brasileiro é cordato, o povo brasileiro é vira-lata, o povo brasileiro é uma mistura de raça. Não é nada disso. Você, por exemplo, produz a subjetividade, você precisa de muito tempo para produzir uma subjetividade para ter o Bolsonaro. A gente tem que começar a pensar que outra subjetividade a gente tem que produzir para tirar ele de lá. Também como produzir. Sim, mas não adianta a gente falar assim, esse povo, é o povo que a gente tem que organizar. Senão parece fita de filme policial americano, em que a polícia fica gritando, polícia, polícia! Essas são as tarefas que nós temos que enfrentar. A nossa tarefa não é ficar xingando o povo brasileiro. Eu fico espantado da esquerda ficar xingando o povo, isso vai resolver a nossa vida. Com esse povo nunca vai acontecer revolução, então onde é que está minha cicuta? Com esse povo nunca vai ter reação, então eu quero minha cicuta, velho. Eu quero minha cicuta, porque, por exemplo, eu acho que o povo português nunca pensou que um dia você ter a revolução dos escravos. A própria União Soviética, a Rússia lá, quem imaginaria que os caras lá morrendo de fome, estrupiado lá, já alguém ia conseguir fazer uma revolução daquela. E uma revolução que foi muito camponesa, foi muito pela terra. Na verdade, houve muita inteligência do Partido Bolchevique para transformar a revolução em outra coisa que não era. Que era pão, paz e terra. E os caras eram uma minoriazinha. Uma minoriazinha. Articulada, tinha um negócio enorme. Tinha um vácuo político, não tinha ninguém que conseguisse tocar um projeto e eles conseguiam tocar o projeto. Né? A gente pode pensar no Bolsonaro como um vácuo político. A gente chega num momento de tensão em que a gente não tem mais projeto, a gente chegou num ponto que não tinha mais projeto. Nós não tínhamos projeto. A única liderança que tinha no país, os caras deram. Mas independente da liderança, qual era o nosso projeto? Depois de 13 anos no poder, qual era o nosso projeto? A gente não tinha coragem de falar em reforma agrária, a gente não tinha coragem de falar em reestatização, a gente não tinha coragem de falar um monte de coisa. Era uma aliança eterna, um pacto eterno que não podia nunca ser rompido. Assinou Lulinha Paz Amor, vai ter que ser assim para sempre, né? E isso aí tem a análise do Marimônio e do Cid falando, olha, isso aí teve uma hora que parou, não queremos mais. Claramente você vê, quando a Dilma é reeleita, que ela assume, ela fazendo todos os sinais para a Fiesp, e a Fiesp ignorando ela. Todos os sinais, olha, eu quero conversar com vocês, e eles ignorando. Não queremos, dando filé mignon para as pessoas na rua, cadê a Dilma? Né? Então, isso é marxismo, é olhar, olha, os sinais, tem sinais claros aí de desgaste. Né? Se a gente não contar mais com esse setor da burguesia, que não era que apoiava alegremente o governo, mas que
te me dá uma certa margem de manobra, se a gente não conta mais, o que a gente tem no lugar? Não é fazer análise do PSTU, que a análise do PSTU, o PSTU trabalha só com dois conceitos. Traição, a história explicada pela traição o tempo inteiro, traição de classe, né? E como é que se fala? Como faz coalizão, mas é outro nome? Cooptação de classe. Porque é um partido cooptado. Então vocês foram cooptados pela burguesia, né? Então eles não fazem uma análise de país. PSTU com relação ao PT? Com relação a qualquer coisa no Brasil. O PSTU trabalha com uma coisa muito preguiçosa que é a seguinte: queremos socialismo. Maravilha. Como vamos chegar a ele? Se perguntar a qualquer pessoa que o PSTU não sabe o que dizer. Então qualquer tipo de aliança que se faça na política não é desejável. Qualquer tipo de aliança que você for fazer é com a burguesia, mas é lógico que é com a burguesia. Você tem uma taxa de calor com 26 graus, André? É sempre você que faz isso. 26 graus não dá não, cara. Eu estou olhando aqui, ó, 26 graus. Por isso eu estou sentindo calor. Baixa isso aí, vai. Baixa isso aí, vai. Peraí. Pior que até agora, mas hoje não deixou. Eu vou defender ele, que hoje não deixou. É sempre, André. É você. A culpa agora é sempre sua, André. Baixa uns 23, 22, 26. Cadê o aparelho de matar? Ali, ó. Tá ali, tá ali. Aonde? Na Ah, parede. 26 graus. é. Ah, vou derrubar. Ó, fiz cagada. Eita ferro. Vamos derrubar. Golpe. Golpe. Você tá filmando a parede, não, peraí, deixa eu você aprender. Foi Oi? 21, menina, o Plínio, né? Qual é o meu termo? 22, 23, muito frio, muito quente. Nossa, foi 21. É uma linha. É. Tá bom, tá bom. Vamos. Então, só trabalha com essas coisas absolutas. Queremos a revolução. Mas não existe uma possibilidade de revolução. O que a gente faz? Não faz nada. A gente só faz xingar todos que façam qualquer política realista. Não, e é um paradoxo, né? Porque assim, você quer vamos dizer, Você trabalha com a política máxima do tempo a inteiro. política do partido político, né? Um negócio. Não, e você trabalha com a teoria máxima o tempo inteiro. Só que é o seguinte, está aí, a revolução, a gente não dá nem resposta à revolução no Brasil. Qual é a política que a gente faz para a classe trabalhadora? E o discurso é grandiloquente. Quem faz o discurso, e parece que eles têm a classe trabalhadora atrás deles. E eles não têm 1% da classe trabalhadora no Brasil. Então é um discurso reificado, fetichizado, de uma teoria que virou uma espécie de seita. Então tudo que se faça, o que você vai ter que fazer, alianças com determinados segmentos para construir determinadas tarefas, mas se vai se ensinar o seguinte: você vai fazer aliança sim, até com a direita, depende do que você quer. Aliança é tática e estratégica. A tática é para alguma coisa que você quer no momento. Estratégica é de longa duração. Um dos problemas do PT, confundiu aliança tática com aliança estratégica. Isso é uma outra coisa. Agora, nenhuma aliança e você não tem nenhuma tarefa. Por exemplo, temos que derrotar o fascismo. Vamos fazer aliança dos liberais, se eles quiserem? Hoje. O Tchutchu era o quê? Na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, eu vi um amigo me mandou uma mensagem atacando o PT por causa da aprovação do pacote de crime do Moro, porque o PT votou no pacote de crime. Olha a correlação de forças no Congresso. O PT podia muito bem marcar posição, votar em bloco contra o pacote de crime, perder a eleição e falar: olha, fizemos nosso papel. Negociou com a direita, retirou a licença para matar da polícia. Tirou várias coisas. Não, tirou as coisas mais principais. Tirou a licença para matar, manteve a separação entre o juiz que vai investigar, o juiz que vai ajudar, que é muito importante, que, por exemplo, não aconteceu no caso do Lula. Não, audiência de custódia, né? Audiência de custódia, bandeira, audiência. retirou a condenação em segunda instância. Então, o que? Peraí. Você podia repetir esse último parágrafo? Eu entendi. Foram algumas conquistas que na Não, negociação. mas que... Estou dando um exemplo dessa coisa da teoria reificada, da teoria
hipostasiada, transformada numa petição de princípio. Um amigo meu, inclusive, é petista, mandou um texto, estou tentando, não tem dizendo que tem que tentar com a direita, porque voltou no estado policialesco, porque o pacote de crime do Moro passou. Mas passou desfigurado. O PT poderia firmar a posição e votar contra o pacote, junto com o PSOL, em bloco, e ia perder, mas quer dizer, cumprimos nosso papel denunciando esse pacote burguês. Sim, ele fez uma aliança, inclusive com partidos da direita. E esse pacote seria pior. Não, tudo bem, o pacote tem agravamento da pena, são coisas que a gente não quer, a gente pode ir lá na frente, mas tirou a possibilidade da prisão em segunda instância, que é uma garantia civil, uma garantia antifascismo, tirou a licença para matar dos policiais, manteve a diferença entre o juiz de custódia, o juiz do processo e o juiz da condenação, ou seja, manteve garantias básicas que são fundamentais para todos nós. Então, na ideia desse marxismo hipostasiado, transformado numa petição de princípio, você pode construir um texto atacando o que o PT fez ontem. Mas se você minimamente vê o marxismo como um método, vê qual é a tarefa, qual é a correlação de forças, qual é a possibilidade do que a gente conseguiu, você pode escrever um texto como o Paulo Migrante escreveu, você não fala de vitória. Tem gente que trabalha com marxismo sempre no programa máximo. Sempre no programa máximo, usando a tribuna do Congresso e tá lá, tá no meio, tá no grande, usar a tribuna do Congresso para denunciar. Mas não pode ser só isso. Não é toda hora. Não é toda hora. Não é toda hora. Não é toda hora. Então marxismo não é isso. Mas voltando ao Capital, eu fiz preâmbulo para explicar aí que o marxismo é um método, não uma religião. Né? A gente hoje, na verdade, acaba quase fazendo uma grande revisão. Né? Porque eu estava vendo a transformação da força, do valor da força de trabalho em salário, pegando isso de novo, né? Agora a gente já falou muito disso, vamos ver se a gente consegue dialogar hoje. Né? O que é o salário? Como é que você determina o salário? Vamos falar, gente, vamos fazer uma aula Paulo Freiriana. Eu ainda estou preso naquela dúvida sobre a mercadoria, sobre a força de trabalho, sobre essa questão do salário. Porque eu estou lendo aquilo ali, aí eu falo, caramba, o Roberto explicou isso aqui. Aí eu me pego, tipo assim, eu estou com um projeto pessoal para mim, tipo, elaborar meus e-books de saúde mental. Tá, tem um valor para mim. E no mercado, qual o valor? Mas isso não é salário. Você vai vender um produto que o mercado vai aceitar ou não. O valor do seu produto, quem vai dizer, é o mercado. Aí, tá vendo só? Isso é o valor. Mas o que é o salário? Mínimo necessário. Mas o que é isso? Vamos lá. O salário é o preço da força de trabalho. A força de trabalho não é esse caso. Esse não é o preço da força de trabalho. Você não está vendendo só a força de trabalho, você está vendendo um produto. Isso não é salário. Salário é quando você está numa relação com um patrão. Se não tem relação com o patrão, não tem salário. Ué? Então, Não, salário é eu pago. não estou me empenhando ali no particular. Não, vamos lá, pera. É importante a gente esclarecer essas dúvidas. Taxista tem salário? Não. Por quê? Você vai cobrar mais valia de si Porque mesmo. não tem patrão. Você vai cobrar mais valia de si mesmo. Porque não tem patrão. Você está trabalhando para você mesmo, não é? Você tem salário? Não. Você está produzindo um produto. Você é dono do seu próprio meio de produção, mesmo que seja um meio de produção intelectual. Você é um pequeno burguês. Você está vendendo um produto que você mesmo criou, mesmo que seja um produto abstrato. Mas não se E o valor que ele vai ter vai depender se a sociedade vai pagar ou não. O Marx vai dizer que seu trabalho é improdutivo no sentido de que ele não produz valor. Você vai ter que pegar uma sociedade capitalista organizada, alguém que dê valor a seu trabalho, retirar da produção um quanto para remunerar você. Isso é a teoria de Marx, tá? Você não está criando um produto que tem valor em si. Você produz um produto imaterial que vai entrar numa sociedade que tem uma divisão de trabalho bem grande, que produziu uma
quantidade enorme de produtos e que se pode retirar de circulação uma parte disso para remunerar esse seu trabalho. É um trabalho, mas é um trabalho que produz valor no sentido de aumentar o valor global na circulação. Então tem que retirar uma parte disso para remunerar seu trabalho. Mas isso não é salário, é um produto que você está vendendo. Você é um vendedor, você é um autoempregado. Você é Agora, o salário é uma relação desigual. Você tem que ter uma classe pequena, chamada burguesia, uma classe bem pequena, 1% que controla os meios de produção. Você tem que ter uma classe imensa, chamada proletariado, que não tenha nada para vender senão a sua força de trabalho. Você é empregado, né, Glauco? Então você recebe salário. A sua relação com o seu patrão não é uma relação de sociedade. Marx vai desfazer essas coisas. Não existe uma relação de sociedade. E aí é mais misterioso ainda, porque Marx vai dizer o seguinte: você paga seu próprio salário. E o seu patrão retira o salário do trabalho que não é ele que faz, é você que faz. Então, quanto do seu trabalho. Mas não há uma sociedade entre você e seu patrão. Você vendeu a sua força de trabalho. Sua força de trabalho não te pertence mais. Você recebe um dinheiro por um produto que você aliena. Aliena de uma vez por todas. Por isso que ele fala: o trabalhador não vende trabalho. O trabalhador vende a força de trabalho. É o único produto cujo valor de uso é capaz de produzir um valor de troca maior. Único. Não entendeu ainda? Tá com Não, eu entendi isso. Eu estou querendo entender o meu produto, porque Você não é salário. Você está criando um produto que tem um valor. O que é seu produto? O Marx vai chamar de trabalho improdutivo. Que, por exemplo, imagina que você não está numa sociedade capitalista. Você vai criar um produto teórico na sociedade feudal. Você não vai ter como vender isso. Você tem que ter uma sociedade capitalista extremamente organizada, que produza um PIB enorme, que possa retirar da parte do PIB para comprar coisas que não são materiais e valorizar essas coisas, dar um valor no mercado. Então você retira uma parte do que foi produzido na circulação e remunera o seu trabalho. Seu trabalho passa a ter o valor pelo que ele foi vendido no mercado. Você não criou um produto material, você não fez um trabalho produtivo. É difícil falar para o professor que o trabalho dele é produtivo. Mas para Marx é. Mas é essencial ao mesmo tempo. Marx não está dizendo que o trabalho produtivo não é essencial. Se você não tem professor, você não tem reprodução da classe trabalhadora. Porque a escola não cria cultura. A escola cria a educação necessária para que o capitalismo funcione. A escola ensina a obedecer, a escola ensina a moral vigente, a escola ensina você a ficar 10 horas com a bunda sentada numa cadeira, te adestra para o trabalho. E uma pessoa que não passou 10 anos na escola não cabe em determinados serviços. Não é só questão cultural, é todo o adestramento, é todo o refinamento, é toda a sofisticação que essa escola vai dar. Isso todos os marxistas posteriores a Marx vão observar. O Althusser, todos assim, a escola não está produzindo cultura. A gente que pensa que a escola está produzindo cultura. A escola está adestrando o homem para o trabalho. Por isso que a escola é censitária. É o quê? É o quê? A escola é censitária. Censitária. Mesmo onde a escola é pública, mesmo na França. É o quê? Censitária. A escola, ela reifica e ela mantém a meritocracia. Vamos lá. Esqueço o nome dos dois teóricos franceses. Acho que é Balibar, se não me engano. Eles fizeram um estudo sobre a sociedade francesa. Na sociedade francesa, praticamente não tem escola privada, ao contrário da Inglaterra. É muito raro o colégio privado. É de pessoas muito ricas. Tanto que o Rai falava, quando jogou no Paris Saint-Germain, o filho dele e o filho do empregado estudavam na mesma escola. Isso na França não causa. Oh, meu Deus! Aonde que o filho é na Na França? mesma Na França. escola. Jogou no Paris Saint-Germain. Ninguém vai fazer um impeachment por causa disso lá. Hã? Ninguém vai fazer um impeachment por Não. causa disso. Ninguém vai fazer impeachment por causa disso. Isso não transforma a sociedade socialista. E nem
gera mais oportunidades do jeito que a gente pensa. Porque a gente Gera consegue mais o quê? oportunidades, como a gente pensa assim, isso democratiza a sociedade. Por quê? A diferença dentro de casa continua. Uma coisa é se meu pai é um professor, outra é se meu pai é pedreiro. A atenção que me é dispensada dentro de casa, o tempo que meus pais têm para mim, a estrutura familiar, ela vai já criando as diferenciações entre as crianças que conseguem acompanhar melhor e as crianças que não são maus alunos. Que a escola já diz, são maus alunos. Pega a reunião de conselho de classe. Ratifica isso, não, são maus alunos. Merece passar, não merece passar. Então, quem é médico no Brasil? Filho de médico. Quem é juiz no Brasil? Filho de juiz. Eu mereço ganhar 30 mil como juiz. Olha o quanto eu estudei. É um concurso mais difícil. Eu mereço ganhar 30 mil como médico. Eu estudei 8 anos. Eu fiz residência, cacete. Então a escola não existe para democratizar a sociedade. A escola existe para manter a estrutura censitária e meritocrática. Uma prova disso é a Espanha, que é o país com o maior número de desempregados na Europa. Foi o país que mais investiu em educação, que mais está exportando mão de obra. Você cria essa mão de obra, a estrutura da sociedade ainda é completamente dividida em classes, cada um vai buscar. Eu sou um grande doutor espanhol formado pelo governo socialista do Felipe González. Tem uma oportunidade da Austrália. Tchau, Espanha, beijo. E ainda chegou lá dizendo que meu país é uma merda. A Espanha está uma merda. Não, mesma coisa. Senhor. Então, entender, o Marx está falando aqui. Ele não quer dizer que o trabalho produtivo não é um trabalho necessário. É que ele não produz valor. É necessário. É necessário. Todo maquinário do governo é trabalho improdutivo. Quando a direita fala que é trabalho improdutivo, ela está certa. Não estou dizendo que está certo no estado mínimo, não. Mas é improdutivo no sentido de que não produz nada realmente, a não ser que seja a Petrobras. A não ser que seja Furnas, Eletrobras, aí é outra história. Mas é um trabalho improdutivo, mas está no custo da produção. Está embutido nesse custo. Porque essa produção não funciona sem circulação. Imposto, segurança, já está lá no limite. É necessário liberar as classes que não são tão liberais assim. Né? Comércio externo, segurança, imposto, está tudo na teoria já do Adam Smith. O Estado só não pode ser gigantesco. Né? O Estado só não pode ser gigantesco. Né? Até aí foi. Então, o salário é o preço da mão de obra. Só que aí, por isso que é muito bom ler, por exemplo, o Ulisses, que Marx vai transformar esse entendimento. Porque o que é dialética? Para eu entender um processo, eu tenho que entrar nesse processo. Né? Eu tenho que sair de mim mesmo, eu tenho que ser objeto do objeto. Eu tenho que ser objeto do meu estudo. Então, quando você fala com a pessoa esquemática, mínimo indispensável é o salário. Pronto, já resolveu minha vida. Não tem contradição nenhuma. Não tem. Se é o mínimo necessário, por que o salário mínimo no FHC era de $70 e o do PT era de 320, 350? Peraí, tem problema aí. Até a margem quando o dólar estava R$2, 1.000 por R$2, estava $400. Né? Quando chegou a 1.000 por R$2, era 400 e poucos dólares. Se você pegasse lá 420, antes de $70 para 420, 600% de aumento. Será que o trabalhador brasileiro ficou 600% mais valioso? Ou 600% mais necessário? Mas nunca falou que esse mínimo é um mínimo. Diz que esse mínimo, primeiro, é um mínimo para manutenção individual e aí tem um monte de itens. Né? Comer, beber, vestir, reproduzir. Reproduzir. Vamos chegar lá. Reproduzir por quê? Reproduzir. Porque se eu baixo tanto o salário que eu não consigo reproduzir a classe trabalhadora, eu posso até extinguir uma parte dela, mas eu não posso extingui-la toda. Quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar? É uma ferramenta que tem que ser reproduzida. Reproduzir qualitativamente, inclusive.
de médico, eu tenho que pagar o médico bem para que o médico forme uma nova geração de médicos. Que é um trabalho mais remunerado. Isso tem a ver com uma questão aí eu sou um produto, eu sou uma mercadoria, sou colocado no mercado. Quanto tempo leva mais para formar esse produto? Quanto tempo demanda para formar um gari e para formar um médico? Então aí vai ter mais valor incorporado. Isso não tem moral nenhuma, mas você está sendo moralista. Eu não está dizendo que o médico vale mais, porque moralmente ele é mais necessário que um gari. Está dizendo que ele vale mais porque incorpora mais horas de trabalho socialmente necessário. Mas, Luciano, você estudou, você fez 5 faculdades de filosofia, 34 doutorados de filosofia, e você continua ganhando muito pouco. Trabalho socialmente necessário. A sociedade do evangelho cristão, que é professor de filosofia, então incorporei trabalho socialmente desnecessário. O trabalho socialmente necessário é aquele que eu chego, eu coloco no mercado, o mercado paga. Então, o salário mínimo é mínimo necessário e dispensável para a produção e reprodução individual da mão de obra, para a produção coletiva, e aí vai ter diferenças qualitativas nesse salário. A questão da cultura, eu diria que é a questão social. Porque tem duas questões. Da cultura mesmo, por exemplo, Marx explicava para o francês que seria um salário maior que o inglês, porque na França eles tomavam vinho e na Inglaterra eles tomavam cerveja. E a classe trabalhadora sem cachaça vai quebrar as máquinas. É fundamental, é necessário que haja cachaça, que haja igreja, que haja futebol. Isso eu não estou fazendo um discurso reacionário, não, que quero acabar com isso não. Mas está no preço da mão de obra. Hã? O quê? Não entendi. Os capitalistas são filhos da puta? São. Sempre foram. Como não? Ué? Quebrando o produto, Os operários quebravam as máquinas. O disco foi a primeira reação do operário. A máquina tira meu trabalho. Eu vou lá e quebro a máquina. Vou lá e quebro a máquina. Era a primeira reação dos operários. Como é que chamou esse movimento? Ludismo. Que era o nome do líder, não sei o que Lud, acho que é Thomas, não estou certo se era Thomas, não sei o que Lud. O ludismo. Né? E uma questão importante, o grau de organização da classe trabalhadora. O Marx observa isso lá atrás. Então, o salário não varia só individualmente, varia socialmente de acordo com o grau de organização. Olha que ainda não tinha partido, os operários ainda não eram uma força eleitoral, os partidos operários não eram uma força eleitoral. Por isso que a primeira coisa que o neoliberalismo faz é atacar os partidos de cunho operário e os sindicatos, que assim você pode baixar a força da mão de obra. Até aí foi, André? O preço do trabalho, o preço da força de trabalho, o trabalho não tem preço. E mais interessante no Marx, as piruetas que ele dá, isso tem que entender dialética, ele fala o seguinte: o trabalho não tem valor, mas todo o valor é massa geral de trabalho. Mas fala uma maconha que deve ser uma mistura da pernambucana com a jamaicana. O trabalho não tem valor, mas todo o valor é geleia geral de trabalho, é geleia de trabalho. Se eu pegar tudo isso aqui, eu vou precificar. A única relação que há entre esses produtos, mochila, carteira, tripé, estojo de óculos, é o tempo de trabalho incorporado neles. Então, o trabalho que não tem valor, ele dá valor a todos os produtos, o tempo de trabalho necessário. Porque o valor desse trabalho, aí com as outras contradições do capitalismo. O capitalismo não produz mercadoria. Vai te uma maconha, consigo. Mas ele tem que produzir mercadoria o tempo inteiro. As contradições que o Marx trabalha são fantásticas. Porque eu não posso produzir uma mercadoria. Eu não posso impor a Maria Alice que ela vai querer essa carteira. Eu produzo um bem. E sua mercadoria, quando entra no mercado, é comprada. O valor é determinado pelo mercado. Mas não é como o Lei Sey fala, que é uma relação de oferta e de procura. Tem um tempo de trabalho codificado aqui.
Se o valor em que eu vendo é menor que o tempo que foi gasto aqui, a empresa quebra. Se é maior, a mais-valia é incorporada, eu tenho lucro. Então, o Marx está trabalhando com conceitos que, na verdade, são fluidos. Porque a mais-valia, por isso que o operário não é sócio do capitalista. Eu sou um grande capitalista, eu contrato todos vocês. Vou pagar o salário de vocês. Se eu tiver prejuízo, eu posso não pagar o salário de vocês? Tem que pagar. Vocês não são meus sócios. Vocês venderam a sócio. Vocês trabalham, eu tenho certeza que eu vou ter lucro? Não. Tenho uma expectativa. Eu tenho uma expectativa. Então, se eu vou e consigo, através da venda de um produto no mercado, transformar aquele tempo de trabalho socialmente necessário e tenho um lucro, essa não é uma relação societária com vocês. O salário é um produto que vocês venderam bem antes de eu vender meu produto. Mas a mais-valia só é incorporada no momento em que o mercadoria é vendida. Sim, O sim. mercado Sim, eu posso planejar uma mais-valia. Na verdade, a mais-valia incorporada na produção. Mas ela só é realizada quando ela é vendida. Pode não ter mais-valia. Pode ter menos valia. Eu achei que ia vender pra caramba, não vendi nada. Quantas e quantas vezes? Vocês sabem como é que teve a crise dos videogames, né? Sim, você falou. E cara, só eu lembro do Capital, olha esse gente, olha que exemplo do Capital. O Atari, que era uma febre, eu tenho 49 anos, então eu sou da geração Atari. Qual a sua idade, João? 45. Você pegou, você era menorzinho, mas pegou. Agora 2.600 na Era uma febre, era uma febre. Você sabe que a Atari faliu? Muita gente não sabe que a Atari faliu. A Atari foi por causa de um jogo. Um único jogo. A Atari quebrou por causa de um único jogo. Porque eles fabricaram um jogo chamado ET, fabricaram milhões de cópias desse jogo, pagaram o valor estrambótico para o Spielberg, que não é só do Atari, o problema da Atari, para adquirir os direitos, e o jogo foi mal planejado. O jogo foi mal planejado. Então as pessoas começaram a adquirir o jogo tinha um bug. E começaram a devolver o jogo. ET, do extraterrestre. O jogo tinha um bug. Então é o seguinte, se eu peguei, sei lá, eu tinha, você vê como tudo que é sólido desmorona no ar. Como o capital é uma relação, o capital é uma coisa tesourada. Ah tá, a minha empresa tem aqui um capital de 1 bi. Vou investir em 5 bi, vou transformar isso aqui em 2. Vou pegar esse jogo, vou vender feito água, produzir milhões de cartuchos, né? E vou dobrar o capital da minha empresa. Maravilha! Você paga empregado, você paga fornecedor, você paga transportadora, você bota tudo na loja, e aí, esse 1 bi que você investiu, vira pó. Virou pó. O que aconteceu com a sua empresa? Pouco espaço. Olha como o Marx é correto. Eu acho que depois quem paga são os operários, porque vai mandar todo mundo embora. Não importa. Mas isso mostra como não existe uma relação societária. Quando você fala que o risco é do empresário, o risco é do empresário, mas o lucro também é. Quem é mandado embora é o trabalhador. E é por isso que eles falam sempre, voltam nisso, mas a gente tem que ter o poder porque o risco é nosso. Você vai falar, O risco foi sempre Eu não tenho nenhuma dúvida disso. na verdade é real. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Não precisa O ser. lucro é a Não remuneração precisa ser social. racional para admitir isso. Por exemplo, no Brasil não tem risco. Como é que é? No Brasil não tem risco. Quem assume risco é o Estado. E o discurso do Brasil é falso. Principalmente se for banco. O discurso do Brasil é falso. O discurso do risco no Brasil é falso. O risco. Né? Só que quem sempre paga a conta somos nós. Quando o capital quebra, quem paga a conta são os trabalhadores. Sempre. Sempre, quem paga a conta são os trabalhadores. Né? E é lógico que eu jogo esse discurso para justificar a expropriação. Então, assim, o trabalho, né, o salário, a força de trabalho, é o único valor de uso que eu posso incorporar na produção que produz um valor de troca maior. E a partir daí que a mais-valia vira lucro. Mais-valia e lucro não são a mesma coisa.
dependendo do capital despendido, é uma razão entre a mais-valia e o valor total despendido como capital, menos ainda uma divisão desse lucro. Porque o capitalista nunca fica com esse lucro tudo, só assim você entende o comércio. E o comércio é capaz de produzir valor. O comércio não produz valor. Mesmo que o comerciante venda acima do que é calculado, ele só vende acima do que é calculado, porque em determinado momento aquele produto tem um valor marginal, mas também pode cair abaixo do valor que ele calculou. Então, na verdade, ali é uma divisão entre o produtor e o comerciante. Por isso que grandes lojas varejistas, como o Pão de Açúcar, começam a produzir também. Eles querem aumentar a taxa de lucro. Né? Aumenta o risco também. Aumenta o risco também. Porque, por exemplo, uma loja como essa, quando passa a produzir, ela, se ela tinha uma taxa de lucro de 100%, de 50% para o produtor e 50% para o atacadista, que na verdade não é 50% que o atacadista vai ter que pagar e terminar os seus custos, beleza, ela incorpora o valor absoluto, total, de lucro que o produtor faria. Mas se tiver uma geada também, o prejuízo é dela. Tem loja que não quer fazer isso. Mas atualmente esse risco é diminuído porque eles usam o estratagema da terceirização. Eles só pegam a marca, eles não passam. Olha, o Pão de Açúcar tem fazendas gigantescas. Não, eu sei, só que eu quero dizer que ele dilui isso aí, porque o leque daquilo que eu acho que é Mas eles fazem não assume tudo. tudo. Ele terceiriza uma parte e assume algumas outras. Até a terceirização tem a ver com custo de produção, tem a ver com uma parte do capital que fala, por exemplo, salário por peça. O salário por peça, na verdade, cai nisso que o André está falando. O salário por peça é disfarçado em pagamento de produto. Eu, por exemplo, sou uma confecção, aí eu contrato a moira vai trabalhar para mim, mas a moira não tem um salário. A moira pega a facção, eu pago pelo que ela produziu, é um salário disfarçado. E na verdade você está produzindo as peças, estou pagando o salário disfarçado por peça, em tese você tem mais independência e mais salário, dependendo do setor. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Né? Pode ser uma exploração maior ainda da mão de obra, pode ser uma exploração maior, menor, vai depender da situação, mas tudo isso depende de se isso é razoável economicamente ou não. Se para mim, capitalista, é razoável economicamente eu terceirizar, na verdade, produzir fora da fábrica, isso ou não, até a terceirização. Tem várias empresas que estão diminuindo a terceirização porque os custos ficaram maiores. Nem sei, porque assim é uma conta muito doida. E eles trocam. Por exemplo, o pão era o pão, era da ONU, etc. Eles trocam. E a marca continua. Não, mas é o seguinte, também tem o seguinte, essa coisa da terceirização, tem que pensar que o Estado tudo bem. O Estado contrata uma empresa, paga 3 salários mínimos, a empresa paga 1. É o que acontece. Mas a empresa privada vai querer fazer isso? Uma coisa é o que a empresa automobilística faz, ela não terceiriza, ela compra o produto de uma outra empresa. Na verdade, ela não terceiriza a produção, ela terceiriza o sentido. Ela não contrata uma empresa para produzir para ela compra o produto da outra empresa. É uma outra relação. Mas a terceirização em si já tem um monte de estudo mostrando que tem várias empresas desterceirizando. Foi terceirizando, começou a ficar caro, porque a outra empresa vai querer, olha. E dependendo do que você está fornecendo para aquela empresa principal, você passa a ter uma tecnologia que você chega para a empresa e fala, agora não vou mais cobrar isso aqui, não. Vou cobrar o dobro. A empresa fala, pô, estou ferrado. Se não pago, eu... Imagina, você terceiriza todo o seu setor de TI. O meu trabalho é isso. Só que uma determinada hora, o cara que está com tudo na sua informação fala, vou cobrar o dobro. Lá é o que acontece. É o que você falou. Eu recebo, no meu contrato é uma taxa horária, não é um salário disfarçado. Sim. Aí vai depender se para eles é interessante ou não. É um cálculo muito estrambótico. Terceirizar ou não terceirizar depende de um cálculo. Na verdade, o que você fez aqui no Brasil foi precarizar o serviço de disfarçar de terceirização. É uma outra história. É isso aí. Você retirar um monte de custo e disfarçar como terceirização. Mas desde muito tempo. Né? Aí, então, pô, teve o boom da cooperativa, aí todo mundo ia na cooperativa. Aí depois teve o boom da empresa gigante, tipo a DBA, tipo essa
só para estreitar a caixa lá. Aí as empresas enormes. Aí foi quebrando todo mundo também. Né? Agora tá assim, mas sempre foi assim. Sim, é sempre uma conta com quem faz, na verdade, é a empresa que está extraindo a mais-valia do produto principal. Ela vai fazer ali se é mais interessante, de repente, eu vou enxugar, botar todo mundo como meu empregado, de repente, mesmo pagando os valores do custo de imposto, etc., é mais interessante do que pagar. Porque, na verdade, você não vai pagar uma empresa, essa empresa não vai dar de graça para você. Então, isso aí isso é para quem tem estudo nessa área. Mas o que o Marx colocaria seria, depende de se o empresário principal considera que é mais vantajoso financeiramente para ele ou não. Se um determinado momento ele começar a achar que não é, ele vai operar diretamente. Ele vai operar diretamente. Ele até acaba com o que a empresa oferece, salário direto para todos os trabalhadores daquela empresa, absorve todo mundo. Ele fala assim, beijo do gordo. Aí, na verdade, pro funcionário, o cara diz, porra, mas sonha que ele seja subido. Tudo que o cara quer. Então, assim, o salário é transformado em mais-valia não de maneira direta. Não a associação entre trabalhador e empresário, mas ele é o trabalho é o único produto que, vendido pelo seu valor de uso, possui um valor de troca maior. Então, ele transfere esse valor maior no preço final, daí se tira mais-valia e lucro. Até aí foi? Sim. Né? O preço do trabalho, o preço do trabalhador, já falei. Tempo, salário por tempo e por peça. E esses capítulos do Marx, na verdade, é quase uma retomada do anterior. E o Marx ele vai gastar um tempo bem grande falando de diversidade salarial. Vai falar questão de cultura, questão de organização da classe trabalhadora, questão se a classe trabalhadora tem a terra ou não tem a terra, se vende só o trabalho ou vende também. Tem uma série de questões que vão mexer até o preço dos produtos alimentícios. Quando o preço dos produtos alimentícios sobe, ou você sobe o salário tem uma alta, ou você também. Vamos lá, Marisol. Ou o que você tem é que, se o preço da mão de obra que o capitalista pagar é muito abaixo do mínimo necessário para essa classe trabalhadora sobreviver, você pode ter perda mesmo de produtividade, ou perda de número de trabalhadores, fome, epidemia, etc. Ou você pode levar também a perdas diferentes, revoluções, revoltas, rebeliões. Então, quando você tem uma alta no preço dos produtos, há uma tendência que o salário aumente e ainda assim não melhore a condição de vida da classe trabalhadora. Mas o que o Marx observa é que a tendência é que seja um valor decrescente dos produtos que compõem o mínimo necessário e indispensável para a classe trabalhadora. Porque a produtividade do capitalismo é sempre crescente. Como a produtividade é sempre crescente, o preço dos produtos vai sempre cair. Então ele fala o seguinte, você pode ter até, mesmo com a organização da classe trabalhadora, mesmo que se mantenha o valor nominal do salário e ele consiga comprar uma quantidade maior de produtos, você pode ter uma participação menor dessa classe trabalhadora na renda da nação, no PIB da nação. Porque nominalmente ela continua a ter o mesmo valor do salário, compra mais produtos porque o valor dos produtos diminuiu, mas como a produtividade aumentou, o valor dos produtos diminuiu, mas ela produziu uma massa de produtos maior. Um valor total também maior. Então, ela não consegue, efetivamente, avançar contra a burguesia no sentido de ter um domínio maior dos meios de produção. A redistribuição, a massa de redistribuição da renda dos produtos, cada vez é mais desigual entre a burguesia e o proletariado. Provas disso, pega qualquer trabalho do Banco Mundial de hoje, para ver a concentração de renda internacional. Qualquer trabalho do Banco Mundial. Só aumenta 1%, 0,5%, que controla 50%, 60%, 70% do PIB, 10 bilionários que controlam 30% do PIB. Então, o que o Marx falou como lei inexorável do capitalismo, por isso que eu falo, quer derrubar o marxismo, ataca o ponto forte. Não é que é o ponto fraco, né? Eu vejo assim, uns debates assim, muito laterais, aquela famosa história de que Marx é racista. Marx é racista, porque ele escreveu 2 artigos
Todos os europeus eram racistas. Você está falando de Europa. Mas Marx não era racista no sentido eslombroso. Marx não era racista no sentido de ter ódio de negros e da classe trabalhadora dos outros países. Efetivamente, quando ele faz alguns artigos, fica claro que tem uma visão eurocêntrica. O que não torna o método marxista eurocêntrico. Que o método vai além de escorregos do Marx. Tem dois artigos que são espontosos, assim você nem fala, mas isso aqui é o Marx mesmo. Que é os resultados futuros da dominação britânica nas Índias, que é um artigo muito importante para a gente entender uma coisa no Marx. O Marx é um dialético hegeliano que ele entende que realmente as coisas vão de uma forma ascendente e retilínea. Então, se a Inglaterra vai para a Índia, ela vai acabar com aquela divisão de castas. Se os britânicos vão dominar a Índia, eles vão modernizar aquelas relações de castas patriarcais e memoriais. O Marx ainda não tinha descoberto que o capitalismo consegue conviver com isso. O capitalismo, ele moderniza sua base econômica e todo o resto social, ele consegue conviver com formas arcaicas de dominação. Isso é o equívoco de Marx? Eu diria que não. Ele está criando uma teoria nova, ele está criando um método novo. Ele não vai acertar sempre. E a história lá da guerra entre o México e os Estados Unidos, em que ele defende os americanos, defende os Estados Unidos. Ele não é um militante socialista do terceiro mundo, anti-imperialista, nem tem o conceito de imperialismo. O conceito de imperialismo é pós-Marx. É Lenin, não é Lenin. É Lenin, Rio Ferdinand, Trotsky, porque ele está vendo ali a possibilidade de modernizar a economia da América Latina. Ele acha que realmente, se você aplicar ali no México, no território que foi roubado aos mexicanos, os princípios liberais americanos, você moderniza, cria uma classe trabalhadora jovem, nova, você impulsiona o socialismo, que é o modelo mecanicista. O equívoco do Marx é um equívoco razoável, para quem efetivamente tinha pouco conhecimento do terceiro mundo. Tem muita gente dizendo que não, aquele tipo não é verdade. Não é. É uma forma de querer sempre trabalhar com modelos prontos e dizer, não, o Marx acertou em tudo. É necessário dizer que o Marx acertou em tudo para dizer que o método dele é fantástico. Porque ele acertou o mais importante, ele falou que a concentração de renda é inexorável. O monopólio e concorrência, na verdade, são irmãos siameses. A concorrência gera um monopólio. O monopólio não sobrevive sem concorrência capitalista. Se você não tiver um capitalismo, um jogo do livre mercado, ele estagna. Então, por mais monopolista que ele seja, ele tem que viver esse monopolismo de livre concorrência. Livre concorrência entre aspas, não é uma livre concorrência ampla. Onde é que está o erro do Marx aí? Né? Fazendo um paralelo com o que você estava falando no início da aula, é uma coisa do Freud. Freud também ele acerta e erra. Sim. Mas não deixa de ser um grande erro, né? Se você pega os textos jovens dele, ele é muito homofóbico. Ele vai amadurecendo, você vai vendo os textos mais. Porque ele é um cara de Viena, cara, de família judia. Ele é homofóbico? Toda a sociedade da época era homofóbica. Na verdade, a sexualidade normal é a sexualidade do casamento. Do homem hétero, casado, que tem uma relação conjugal com a sua esposa. É esse, na verdade. Mas, por exemplo, eu não sou especialista em você, mas eu li três teorias da sexualidade, ele diz claramente que a homossexualidade não é uma anomalia. Diz claramente. Não é o quê? Anomalia. E diz claramente que não há que se tratar porque aquilo não é. Não é tratável, não é doença. Então, assim, o cara é gay, vai ser gay a vida inteira. Está ali. Está ali, você está aqui nele. Outros textos, mostram que ele está. A pessoa não consegue sair da moral no tempo dele, gente. Há uma condenação em toda a sociedade dos gays na época. O Oscar Wilde foi preso. Um dos maiores gênios da literatura foi preso. Ser gay era uma doença. Então. O Alan Turing. Hã? Alan Turing, né? O cara que inventou o computador moderno. Pô, o cara foi massacrado. Massacrado. Então, ele não consegue pensar, por exemplo, que o Marx ia ser um cara fora. Não. Agora, o método dele você tem que pegar o método, não é as bobagens que todos falam, todos os teóricos têm um
lado fraco da teoria. Todos, absolutamente todos, e sempre vai ser assim. E são pessoas que É não o cardinal, né? Hã? É o cardinal. Que? Carnal, né? Ah, é carnal. Não é esse nível, não. É, A gente estava falando de teoria, a gente estava falando de teoria, né? a gente estava falando de teoria, a gente estava falando de alto nível, e você aí fala palavrão. Influenciador digital. Olha só, se você entende o marxismo, o Marx é só mais um. É um gênio, mas é só mais um. Ele escreve dentro do tempo dele. Ele é sujeito objeto do tempo dele. Então ele vai ser influenciado pelo tempo dele. Ele vai poder falar coisas que estão fora da problemática dele. Entendeu? Então você tem que ver como ele consegue criar um método que você não consegue ler o capitalismo do século XXI sem ler Marx. Se você for olhar sem ler Marx, você vai ficar errando, você não vai entender. Você não vai entender, você não consegue entender. Não tem como. Estou lendo cada vez mais porque eu estou entendendo melhor o capitalismo, lendo mais Marx. E eu falo, gente, mas é assustador. Por exemplo, a questão da subjetivação, que é uma coisa que está me interessando muito. Como ele consegue entender essa coisa? O capitalismo não produz só coisas. O capitalismo produz na nossa psique. Por isso que eu Hã? tenho. Então, olha só, Maria Odila, eu te sugeri um livro, que eu sugeri para ele. O conceito de alienação em Marx, dos meus alunos. O conceito De alienação em Marx. Em Marx. Estou lendo, inclusive, agora. é do aquele Chibói Mesarois. Porque ele está mostrando exatamente isso. Por exemplo, para terminar mesmo, até para dar um gostinho de quero mais para a aula de segunda, venham, podem vir na aula de segunda, né? Pois é, não é por isso, porque eu estou com outro compromisso aí. Está me traindo, segunda-feira. Agora, o Oceano corre um sério risco de entrar com uma matéria-prima do trabalho que a Joyce Nelson denunciou ontem. Vamos pegar um trecho dessa palestra de hoje. Vou dizer, está vendo aí? O comunista está confirmando que o Marx era com maconheiro. É só pegar um pedaço do que eu falo, né? Já fizeram isso comigo em outra situação. Mas olha só, é interessante o seguinte, porque qual é a teoria do Rousseau? O Rousseau vai dizer que, na verdade, o que o Freud vai falar, que a libido é incompatível com a civilização, e aí, portanto, tudo é incompatível, não tem socialismo, é uma ideia do Rousseau de que a indústria é incompatível com o homem. O homem, de verdade, a essência humana imutável é do homem primitivo. O que vai perverter o homem é a indústria. E o Marx vai dizer que não. Que o homem, a relação dele com a natureza é o trabalho. O trabalho é sempre indústria. O trabalho é o quê? Sempre indústria, é sempre transformação. Sim. Então não existe essa natureza pervertida do homem. Um homem primitivo não é bom nem mal. Aquela coisa, o homem era puro, né? Não, ele nesse ponto ele é até mais hobby do que. Ele vai dizer que o estado da natureza na verdade é o estado da guerra, da mera guerra de todos contra todos. Então não existe o estado da natureza. Então não existe a recuperação dessa essência do homem. O grande erro de Freud com relação ao desenvolvimento do socialismo é ele pensar numa psique que tem que ser eterna do homem. Existe esse homem eterno. Quando ele te fala a mulher eterna, né? Como é que é? Não é eterna. A mulher que não imutável, uma coisa assim, um modelo. Aí você volta a Platão, você tem modelos, né? Você tem modelos. Então o Marx está dizendo que não, que essa psique é uma psique moldada historicamente. Então a psique que nos torna todos comerciantes, nós somos todos comerciantes, todos consumidores, essa psique que faz com que todos nós só consigamos nos ver como membros da sociedade de consumo, ela é produzida. Se você destrói Produzida e reproduzida. reproduzida. Se você destrói a sociedade que produz o trabalho como algo exterior ao homem, como algo punitivo, como algo compulsivo, como algo que isso é reificado através do salário, você vai construir outro homem. Então tem como sair desse ciclo vicioso. Não tem como sair desse ciclo vicioso do capitalismo. Exatamente. Pelo capitalismo não tem como. Nós estamos fadados a isso. Aí a gente entende o pobre que carrega um tartaruga nas costas
que pensa que é empresário, sendo explorador dele mesmo, que nem patrão ele tem. Ou tem uma situação patronal tão grotesca que até o Marx tem que fazer escrever um novo livro do Capital, para explicar essa relação do cara que não está empregado em lugar nenhum, mas é explorado por todo mundo, é explorado pelo Itaú, é explorado pela Uber, é explorado pela loja. Ele consegue ser explorado por 4 empresas ao mesmo tempo. Se o Marx visse o iFood, ele ia... Ele ia falar, não, vou fazer outra coisa, eu virar surfista, não quero mais saber de economia política, chega, né? Mas se você não, essa psique é a psique que nos molda. Todos nós somos, né, pequenos comerciantes, pequenos empresários da nossa psique. Por que o juiz rouba o Eike Batista? Ele quer roubar, aí é psicanálise, ele quer se travestiu de Eike Batista. Se ele pudesse ficar com a Lula, ele ficava também, passeando com o coleguinha. Ele e um monte de gente. Sim, sim, é a fantasia, é uma fantasia erótica, libidinal. Porque ele no momento que ele é um empresário, ele passa a ser alguém. E você tem todo mundo fetichizado. Olha, por exemplo, a produção de subjetividade dos desenhos infantis. Olha quem são os heróis dos desenhos infantis, é sempre empresário. Então você tem uma cultura, o Mesarotti fala de uma coisa chamada cultura fetichizada. A nossa cultura é a cultura do fetiche. Então você vai criando uma subjetividade que você, para sair disso, você tem que realmente, você não sai disso individualmente. Eu vi uma coisa do Mesarotti que foi fantástica, aí eu preciso entender. Eu sempre falei com você, eu sou um ser alienado. O Luciano deu 500 mil reais, ele não é alienado, eu sou um ser alienado. Só que ele vai propor o seguinte: tem que você sair desse curto-circuito. O Marx é ele fala que é professor ou ideólogo alienado. Ele estava falando da questão do educador, professor, não, educador. Sim. O educador não pode educar os outros porque você parte do pressuposto que tem um educador que recebeu a tábua dos 10 mandamentos de Jeová. Ele está aqui para educar todo mundo. Mas é o seguinte, o Marx é um educador alienado que está denunciando a alienação. Isso é uma verdade. Denunciar um caminho para a não alienação. Mas esse caminho para a não alienação não é só o caminho educacional, é o caminho da praxis. Então aquilo que ele está dizendo de denunciar a sociedade alienada é uma verdade, é um fato. Então ele já aponta para fora da alienação. Mas a saída da alienação não é teórica, é prática, é revolucionária. Fantástico, meus heróis. Porque aí ele consegue realmente... O Marx é alienado, ele diz, o Marx é alienado. Mas, porque todos nós somos. Você não vem do seu trabalho? É alienação. Nós somos alienados? Sim, somos. Uma outra concepção. Todos? Todos. Todos. Você é dona do seu meio, você é dona do seu corpo. Se você não vender seu trabalho, você sobrevive. Hoje eu tenho que estar. Se você não vender seu trabalho, você sobrevive. Forte essa, né? É que a gente pensa que a alienação é senso comum. A alienação é uma questão de saber ou não saber. Exato. E não é. Nós vivemos numa sociedade alienada, fetichizada. Você não tem que vender seu trabalho? Se você não vender, você está ferrado. Um homem é capital, olha só que coisa poética. Marx é um poeta. Um homem é um capital carente de si mesmo, que só sobrevive vendendo o tempo inteiro o próprio corpo. Todos nós somos prostitutos e prostitutas. Nós vivemos no circuito da alienação. Não temos como ser esse circuito, ninguém tem. Alconceno leu 500 livros do Marx. Eu sou tão alienado como quem não leu Marx. É que no senso comum, a alienação é não saber. Não é isso para Marx. Vendi meu trabalho, eu tenho que vender meu trabalho, eu sou alienado. Aí o capitalista como trabalho também, porque ele está dentro do circuito da alienação. Ele só pode valorizar o capital dele explorando o trabalho alienado. Ele é outra face da dialética senhor e escravo. Como é que eu saio disso? Eu não tenho saída. Eu vou para casa, saio desse curso, não serviu para porcaria nenhuma. Vocês vieram aqui fumar maconha com um ciano e não aprenderam nada. Não é isso. Ele diz assim. Só que você tem um educador como o Marx que é alienado, sim. Ele está dentro do processo de alienação. Mas quando ele fala e explica o processo de alienação, isso não é uma verdade? É uma verdade. Ele está apontando uma praxis.
Como é que eu saio do círculo da alienação? Não é acreditando em Marx, nossa, eu acredito em Marx. Marx é meu salvador, amém. Não é. É na prática revolucionária acabando, quebrando a alienação. De uma maneira revolucionária. Fantástico, meus amados. Que ele sai da questão puramente teórica. A única forma de sair da alienação é a praxis revolucionária. Trocar a arma da crítica pela crítica das armas. Só quando você destrói o circuito da alienação, você consegue sair dela. E aí não é uma tarefa individual. Então Marx é um educador alienado denunciando a alienação. E aí você tem que entender a dialética disso. A alienação não é eu saber que sou alienado. A alienação eu posso até saber que sou, mas continuo sendo. Eu tenho como o Barão de Munchausen me puxar pelo cabelo. Ninguém tem um cabelo? E sair do atoleiro? Não. Então a alienação não é uma escolha. Uma coisa do marxismo vulgar é isso. É achar que alienado é só quem não está filiado ao Partido Comunista. Quem não sabe. Se eu estou filiado ao Partido Comunista, eu estou fora da alienação. Então, se todos somos alienados, a sociedade é alienada. A sociedade é um fetiche. A reprodução ampliada da maioria é a reprodução ampliada do fetiche da Os alienação. piores de todos. Nós somos a Tem o sociedade. alienado, mas tem o barrado, porque ele não tem capacidade de pensar. A sociedade é uma sociedade fetichizada. Nós somos uma sociedade fetichizada e alienada. Nós somos. O conceito de fetiche não entendi. A gente vai ter uma aula segunda-feira que vai continuar. fetiche, né? Só sobre isso. Inclusive eu ouvi de cuecão de couro, espada, Opa! e chicote. Agora eu vou ter que vir. Aula de segunda, vou estar de cuecão de couro. A cena vai ser um inferno. Vai se Poxa,